E aí, pessoal, tranquilos? Como é que estamos nesse dia, finzinho de semana, né? Quarta-feira com um cheirinho de sexta. Mas vamos lá. A gente vai começar a aula de hoje, mas remontando o assunto que a gente viu muito tempo atrás, talvez vocês nem lembrem mais, que a gente comentou no primeiro semestre ainda de radioatividade. Tipo, essa aula é uma continuação, óbvio, mas eu vou falar de novo vários conceitos que eu acabei comentando na primeira aula. Então, sem enrolar muito, a gente vai falar basicamente de radiação, das diferenças da radioatividade, e é importante a gente ter alguns conceitos em mente, conceitos principais, né? Esses conceitos principais vão ser aqueles que vão ser cobrados para vocês no vestibular. E, normalmente, radiação é algo que cai bastante no vestibular, e é algo bem legal de estudar. Não só por isso, mas por outras coisas, né? Mas, para começo de conversa, vamos começar aqui a entrar na radiação. E aí, Leandrinho, a gente vai começar a aula aqui, de E fato, aí? falando das partículas de radiação e da radiação em si. A radiação, isso a gente comentou na aula no semestre passado, ela é manifestada de três formas diferentes. A radiação, ela pode ser manifestada através de partículas alfa, através de partículas beta e através da radiação gama. Mas o que é cada uma dessas formas de radiação? Pita, radiação é só radiação gama? Não. Partícula alfa e partícula beta também são maneiras de manifestação da radiação. Mas a radiação é toda aquela alteração do núcleo. Toda vez que o núcleo do átomo se modifica, a gente tem a emissão de radiação, a emissão de uma espécie de energia. E essa modificação pode ser a partir da emissão de partículas alfa, a emissão de partículas beta, enfim. Como assim, Pita? A gente falou várias vezes de reações químicas ao longo do ano. Falamos de reações químicas. O que são reações químicas? É quando os átomos eles acabam fazendo ligações químicas com outros elementos e formam substâncias diferentes, formam moléculas diferentes. E assim, quando a gente tem, por exemplo, uma molécula de água que se decompõe e forma um átomo, uma molécula de gás hidrogênio e outra de gás oxigênio, a gente tem uma reação química, está alterando os átomos. Mas a gente não está alterando a estrutura dos átomos. A gente está alterando com quem um átomo está se ligando. Na molécula de água, eu tenho dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Aí ele se desfaz dessa molécula para formar uma molécula de gás hidrogênio, H2, e outra molécula de gás oxigênio, O2. A gente tem uma reação de reação química de alteração da estrutura das moléculas. As radiações, as reações de radiação, que são chamadas reações radioativas, ela já tem uma alteração da estrutura do átomo do elemento químico, do núcleo do átomo, para ser mais exato. Então, sempre que a gente está falando de reação química, a gente está falando de alteração de elétrons, um átomo fazendo ligação com outro átomo diferente. E quando a gente fala de reação radioativa, a gente está falando de alteração da estrutura nuclear dos átomos. O que tem no núcleo dos átomos? Prótons e nêutrons. Isso é o que está no núcleo. Nas reações químicas, eu não mudo o número de prótons e nêutrons no núcleo. Quando eu estou fazendo a molécula de água, para decompor a molécula de água, eu não estou, por exemplo, mudando a quantidade de prótons que tem no hidrogênio nem no oxigênio. Até porque se eu mudo a quantidade de prótons, eu mudo o átomo em si, né, o elemento químico. Então, toda vez que eu mudo a quantidade de prótons no núcleo, a quantidade de nêutrons no núcleo, eu estou mudando uma estrutura nuclear, eu estou tendo uma reação radioativa. E a gente pode ter essa alteração no núcleo do átomo de três formas. A partir de partículas alfa, partículas beta ou radiação gama. Certo? Vamos ver de uma por uma. Partícula alfa. A partícula alfa, ela é como se fosse um mini átomo dentro do núcleo, que é formado por dois prótons e dois nêutrons. A partícula alfa é como se fosse um conjunto, assim, um agrupamento de dois prótons e dois nêutrons, que é a mesma coisa que fosse um átomo de hélio, né? Que o hélio também tem dois prótons e dois nêutrons, com massa atômica de 4. E essa partícula alfa, ela é isso. Ela é uma partícula, é um conjunto de dois prótons e dois nêutrons que o núcleo do átomo libera quando ele está liberando essa partícula alfa. Aí, essa velocidade da partícula alfa, ela é cerca de 5 a 10% de C. O que é C, pessoal? C é a velocidade da luz.
Toda vez que tiver C, é a velocidade da luz. Lembra que tem aquele negócio do E é igual a mc ao quadrado? Que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Mas enfim. E a velocidade da partícula está diretamente ligada ao poder de penetração, ao poder de energia daquela partícula. Ou seja, se eu tenho só 5 a 10% da velocidade da luz, eu tenho uma energia muito baixa, um poder de penetração muito baixo. E a carga relativa é mais 2. Por que mais 2, Pita? Porque eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, se eu tenho 2 prótons, eu tenho 2 cargas positivas. Se eu tenho 2 nêutrons, eu tenho 2 cargas neutras. Logo, 2 cargas positivas dá mais 2. E as cargas neutras não vão alterar a carga da partícula, né? Porque a carga do próton é mais 1, a carga do nêutron é 0 e a carga do elétron é menos 1. Então, se eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons, só vou ter mais 2 de carga, que são dos 2 prótons, porque o nêutron não tem carga nenhuma. E a partícula beta, ela é, na verdade, como se fosse um elétron. Um elétron. Toda vez que um átomo emite uma partícula beta, ele está emitindo um elétron. Pita, mas dentro do núcleo do átomo tem elétrons? Sim. O núcleo do átomo, ele tem elétrons, mas esses elétrons estão dentro dos nêutrons. Pita, como assim? Não entendi nada. Todo nêutron do átomo, ele é formado por um pósitron, um elétron e um neutrino. Esqueçam o neutrino. O neutrino não interessa para vocês. Mas o pósitron é como se fosse uma carga positiva e o elétron é como se fosse uma carga negativa dentro do átomo. Então, quando eu estou emitindo uma partícula beta dentro do meu núcleo atômico, é como se eu estivesse decompondo um nêutron qualquer do meu núcleo e dando origem a um elétron, um pósitron e um neutrino, e eliminando esse elétron. Então, vocês vão ver que toda vez que um núcleo emitir uma partícula beta, ele vai o quê? Vai aumentar o número atômico em 1, ele vai aumentar o número atômico em 1 e vai manter a mesma massa. Isso a gente vai fazer exemplos depois, mais à frente, né? Na semana de revisão a gente vai fazer bastante exemplo disso daqui. Mas, para vocês terem uma noção, a partícula beta é basicamente a emissão de um elétron de dentro do núcleo. E a massa desse elétron é 1 sobre 1836, uma massa quase insignificante, né? E a velocidade é até 90% da velocidade da luz. C é a velocidade da luz. 90% da velocidade da luz, que é um poder de penetração ali meio baixo ainda. E a carga dele é menos 1, porque a carga do elétron é menos 1. E a outra forma de manifestação de radiação é a radiação gama, que ela é simplesmente uma onda eletromagnética, ela é simplesmente uma energia. Ela não tem massa, ela não é formada por prótons, nem nêutrons, nem elétrons. A radiação gama é só o núcleo do átomo emitindo energia. Ele emite energia para quê, Pita? Para ficar estável. Na radiação, os núcleos dos átomos estão muito, muito densos ali, muito tensos, muito concentrados. E aí, para eles atingirem a estabilidade, eles têm meio que aliviar essa tensão. Como é que você alivia essa tensão? Você emite energia para poder dar aliviada. É tipo uma panela de pressão. Imagina que um núcleo que tem emissão de radiação, ele está ali igual a panela de pressão superaquecida. Está ali quase explodindo, assim, quase para liberar toda a energia de uma vez só. E aí, o que você faz para meio que tentar atingir a estabilidade? Você abre a tampinha lá da panela para liberar um pouco de gás, que seria um pouco de energia. E é isso que os átomos estão fazendo. Eles estão liberando um pouco de energia para o núcleo deles conseguir ficar mais estável. Bem nessa ideia de panela de pressão, né? Então, a eliminação de radiação gama, emitir radiação gama, é como se fosse você emitir um pouco de energia do núcleo para que ele fique mais estável. Pita, mas por que o núcleo estaria instável? Por que o núcleo tem que emitir radiação? Isso não faz sentido para mim. O núcleo vai emitir radiação de uma forma natural. A natureza não é perfeita. Às vezes, ela vai fazer átomos de elementos com muitos nêutrons, ou então com muitos mais elétrons do que deveria, e aí assim aquele núcleo acaba ficando instável. Ele é formado pela natureza a partir de uma forma instável, né? É do mesmo jeito que tem pessoas que nascem com 6 dedos no pé, tem átomos de elementos que nascem com mais nêutrons do que eu deveria ter normalmente. E esses nêutrons, eles acabam surgindo e deixam o núcleo instável, porque acaba ficando muita tensão ali naquele núcleo, fica uma energia muito grande. E aí os núcleos dos átomos têm que emitir partículas alfa, betas ou gamas para atingir a estabilidade. Beleza? Eu sei que é uma coisa que vocês viram há muito tempo, ou então alguns de vocês nem viram ainda. Talvez fique bastante confuso. A ideia é fazer revisão depois para conseguir pegar essa parte.
Mas alguém tem alguma dúvida quanto aos conceitos que eu falei agora? Tipo, com certeza deve ter, mas se eu for responder depois para frente, eu aviso. Pode perguntar. Ô, Pita, eu lembro que nos exercícios tem que fazer baseado nisso, né? Tipo, que nem de decaimento. Quando ele pega um elemento, ele vai dizer, Decaimento a gente vai ver depois, no próximo slide. então fica com Deus. Vou ficar quieto. Alguém tem alguma outra dúvida, pessoal? Provavelmente deve ter várias, né? Mas a gente vai tirar isso mais para frente, podem ter certeza. Beleza? Isso aqui é só meio que uma recapitulação do que são partículas alfa, betas e gamas. E são formas de o núcleo atingir a estabilidade. O núcleo está tenso, está instável, tem muita energia nele, e ele vai liberar essas partículas para conseguir ficar mais estável, mais tranquilo. E aí, ó, a gente vai entrar agora no conceito de meia-vida. O que é meia-vida? Todos os elementos radioativos, todos os elementos que emitem radiação, ou seja, que emitem partículas alfa ou beta, ou mesmo a radiação gama, eles tendem a diminuir de massa, diminuir de estrutura. Porque pensem comigo, uma partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se eu tenho, por exemplo, deixa eu abrir aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, um átomo de hélio. Não, átomo de hélio não, um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, ele tem 8 prótons. Eu vou fazer 8 prótons aqui rapidinho. 8 prótons. E 8 nêutrons. Ou seja, ele tem massa 16. 8 prótons e 8 nêutrons. Beleza? Esse aqui é um átomo de oxigênio. Ele tem 8 prótons, número atômico 8, número de massa 16. Ou seja, se eles estão ali o tempo inteiro emitindo partícula alfa ou emitindo partícula beta, liberando radiação gama, o que vocês acham que vai acontecer com essa massa? Vai ficando menor, né? Vai ficando menor. É natural, né? Você tem um átomos que estão emitindo partícula alfa, por exemplo, que é aquele átomo de hélio, né? Que seria 2 prótons, 2 nêutrons. Eu vou ter que esse núcleo, se ele emitir uma partícula alfa, vai acontecer o que com ele? Ele vai perder 2 prótons e vai perder 2 nêutrons. Ou seja, o número atômico dele vai diminuir de 8 para 6 e o número de massa dele vai diminuir de 16 para 14. Ou seja, ele vai virar praticamente um átomo de carbono 14. Eu fiz um oxigênio aqui, né? Foi erro meu. Ele vai virar um átomo de carbono, porque o carbono ele é o outro elemento químico que tem como número atômico 6. E a massa dele vai passar a ser 14. 14 não, 12, né? 16 menos 4. Menos 12. Por quê? Se o átomo de oxigênio ele emitiu uma partícula alfa, que é uma partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons, o que aconteceu? Saiu daqui desse átomo de oxigênio uma partícula alfa, que é basicamente uma partícula com 2 prótons e 2 nêutrons. E aí, esse perdeu 2 nêutrons e perdeu 2 prótons. Aí ficou o quê? Ficou com 6 prótons e ficou com 6 nêutrons. Ou seja, ele virou um átomo de carbono. Que o átomo de carbono é quem tem 6 prótons e 6 nêutrons. E a massa atômica dele fica 12. Fez sentido para vocês, pessoal? Alguém não entendeu por que ele vira um átomo de carbono com 12 de massa? Posso assumir que não entendeu? Beleza, então. E se emitir uma partícula beta, Peter, como é que funciona? Então, a partícula beta, ela é aqui um átomo de oxigênio emitindo uma partícula beta. Ela não tem massa, mas ela é como se fosse a liberação de um elétron, né? O que acontece? Quando tem emissão de partícula beta, o meu átomo, o meu núcleo do átomo, ele vai perder um nêutron e vai ganhar um próton. Porque como eu falei para vocês, isso aqui é um nêutron, tá bom? Isso aqui é um nêutron, galera. Dentro do nêutron, eu tenho um próton, um elétron e um neutrino. O neutrino ignorem, não interessa para vocês, não é importante. Mas o próton, ele está aqui e o elétron está aqui. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. É por isso que o nêutron tem carga neutra. Porque ele tem um positivo e um negativo que se cancelam. Então, quando tem esse nêutron, para emitir uma partícula beta, o que acontece? Esse nêutron ele se desfaz e aí ele acaba emitindo um próton,
mais um elétron mais um neutrino. E aí, o meu átomo, o núcleo do meu átomo, ele vai perder um nêutron e vai ganhar um próton. E esse elétron aqui, ele é emitido na forma de partícula beta. Ou seja, basicamente, ele vai se transformar num átomo que tem próton, que tem número atômico 9, que seria o flúor. O flúor já é o átomo que tem número atômico 9, né? É isso, não? É, tá certo. É o flúor que tem número atômico 9. E aí tem o número atômico 9 e a massa dele continua a mesma. Por que continua a mesma, Pita? Porque o próton, o nêutron, que era nêutron antes, ele só se desfez de origem ao próton. Ou seja, eu perdi um nêutron, mas eu ganhei um próton. Então a massa continua a mesma. Mas o número atômico aumenta, porque se eu ganhei um próton, eu vou ter um número atômico de 1 a mais. Certo? Então, se eu estou emitindo uma partícula beta, eu sempre vou estar me transformando em um átomo que tem o mesmo número de massa, mas um número atômico 1 maior. E se eu emitisse duas partículas beta, Pita? Aí teria o mesmo número de massa, mas teria um número atômico 2 maior. Porque eu teria transformando 2 nêutrons em prótons. Transformando em 2 prótons. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ah, ele vai aumentando porque é mais, né? E aí menos com menos fica mais. Ô, Pita, deixa eu te perguntar. Mas, por exemplo, ele não pode, né, decair, por exemplo, tá? Oxigênio 16, 8 e 16. Aí você tem um decaimento de uma partícula alfa, fica sendo carbono 12,6. E aí você pode decair, você pode colocar mais um decaimento de beta, você pode ir alternando, colocar beta ou colocar outras coisas? Artificialmente, sim. Artificialmente, sim. Mas o que acontece na natureza, normalmente, quando emite a radiação, ele já fica estável, normal, tá ligado? O exemplo disso é, digamos que esse átomo de oxigênio ele está instável, ele está muito instável. Ele vai fazer o quê? Ele vai emitir essa partícula alfa para ficar estável. Então, normalmente, quando ele vira esse carbono 6, carbono 12, ele já fica instável. Então, ele não precisa emitir mais partículas para ficar de boas. Mas, por exemplo, se ele mesmo emitindo uma partícula alfa, ele continuasse instável, ainda precisasse emitir mais, aí ele emitiria até ficar estável. Entendi. Aí ele emitiria, tipo, pode emitir beta ou alfa? Pode sim, pode sim. Beleza? Ah, Pita, mas e a radiação gama? A radiação gama, ela não altera em nada a minha quantidade de prótons ou nêutrons, porque ela é só radiação, ela é só energia. Mas ela sempre vai acompanhar a emissão de partículas alfa e beta. Para eu ter radiação gama, eu preciso ter emissão de partícula alfa ou emissão de partícula beta. Ou as duas ao mesmo tempo. Então, à medida que eu estou emitindo partícula alfa, aqui junto também está tendo radiação gama. À medida que eu estou emitindo partícula beta, eu estou tendo junto radiação gama. A questão é que eu posso ter menos ou mais radiação gama, dependendo da partícula, dependendo do átomo que eu estou trabalhando, elemento químico. Ou seja, a radiação gama ela não vai alterar a composição do meu núcleo, mas ela vai alterar o nível de energia. Se eu estou emitindo muita radiação gama, é porque está liberando muita energia. Se eu estou emitindo pouca radiação gama, é porque está liberando pouca energia. Então, a radiação gama está diretamente ligada à quantidade de energia total. Beleza? Pita, tem como ter radiação gama sem ter partícula alfa ou sem partícula beta? Não. Eu preciso ter uma partícula alfa ou beta para conseguir emitir partícula gama. Ô, Guilherme, você falou alguma coisa? Pode fazer pergunta. Não, acho que lá na emissão do beta, acho que aumenta porque ele perde elétron, né? Não que é os prótons. O número atômico que você está falando? Isso. Não, então, o número atômico é o que eu te falei, né? É a segunda lei da radioatividade. Toda vez que eu vou emitir uma partícula beta, essa partícula beta é o quê? É um elétron, certo? Concorda comigo, Guilherme? Correto. Não, é certinho. Concordo. Isso. Se os elétrons ficam na eletrosfera? Que travou, desculpa. Ah, como é que eu vou ter elétrons dentro do núcleo do átomo, se os elétrons ficam na eletrosfera? Você não acha isso engraçado? É, Em teoria, no núcleo do átomo só tem prótons e nêutrons, certo? isso, para formar a massa, né? Exatamente. De onde é que sai esse elétron, então? Esse elétron, ele sai da decomposição de um nêutron.
Toda vez que eu vou emitir partícula beta, eu preciso que um nêutron se decomponha dentro do átomo. E o nêutron, ele é composto por um próton, um elétron e um neutrino. Então, quando eu decomponho um nêutron dentro do átomo, ele vai liberar dentro do núcleo do átomo um próton, um elétron e um neutrino, dentro do núcleo mesmo. E aí, esse neutrino e esse elétron quase não tem massa quase nenhuma. E o próton tem a massa de um próton, normal. Então, esse elétron, ele é liberado junto com a partícula beta, e o próton, ele fica no núcleo ali, como se ele fosse um próton o tempo inteiro, como se ele nunca tivesse sido parte do núcleo, ou do nêutron. Ah, entendi agora. Sacou? Ah. É por isso que o número atômico aumenta. Ah, beleza, isso aí. Boa. Obrigadão. Boa, Guilherme. E é isso. Ou seja, o tempo inteiro os átomos que estão emitindo radiação, eles estão ali diminuindo a quantidade de massa deles, ou então perdendo radiação, de fato, perdendo matéria, né? Eles estão perdendo matéria porque eles estão liberando energia. Para eles liberarem energia, eles precisam liberar matéria de algum jeito, para conseguirem ficar estáveis. E essa matéria que eles liberam acompanha uma cadência específica proporcional sempre. Como assim, Pita? Um átomo radioativo, ele sempre vai liberar metade da sua matéria, ele vai se decompor em metade em um período específico. Ele sempre vai perder metade da sua massa em um período específico. Metade do quê, Pita? Metade. Como assim metade? Um meio. 50%. De acordo com o período, sempre que um período se repetir, ele vai perder 50% da sua massa total. O exemplo que eu gosto de contar para vocês é que, assim, ó, eu não sei se vocês comem ovo de Páscoa assim também, mas sempre que eu comia ovo de Páscoa, né, quando tá na Páscoa, eu fazia o quê? Eu abria o ovo, né? Aí vem aquelas duas conchas, e aí eu separava uma concha, guardava naquele alumínio e comia a outra concha toda, de uma vez só. Eu pegava aquela concha e comia inteira, ou seja, comia metade da concha. Na próxima vez que eu fosse comer o ovo, o que eu fazia? Eu sempre pegava aquela concha que sobrou e quebrava na metade. E deixava lá a outra metade e comia metade. E eu ia fazendo assim, eu sempre ia comendo metade por metade, por metade, por metade. E aí ia até o momento que ia acabar, ia ficar um pedaço minúsculo, né? Ia ter que comer de uma vez só, não tinha jeito como fugir. Ia fazendo isso. Isso aí, digamos que eu comesse todo dia metade do ovo. Eu ia lá no primeiro dia, comia metade uma concha, uma das conchas. Aí no outro dia eu ia lá, comia metade da concha. No outro dia eu ia comer metade da concha que eu comia, ou seja, um quarto de uma concha. E assim vai. Ou seja, o meu período de meia-vida, ou seja, eu comia metade da massa total do ovo em um dia. Era o tempo que eu demorava para comer metade do ovo, um dia. Ah, Pita, mas um dia você comia muito mais que no outro, porque você comia a coxa inteira. Sim, mas é metade. Continua sendo metade do total. Então sempre vão se basear nisso. Períodos de meias-vidas sempre vão ser períodos em que vai perder metade da massa de um átomo. Por exemplo, eu tenho 1 quilo de carbono. Digamos que o carbono ele tem um período de meia-vida de 25 anos. Significa isso. A cada 25 anos, o carbono vai perder metade de sua massa. Independentemente de quanto de carbono eu tiver. Eu posso ter 1 milhão de toneladas de carbono. A cada 25 anos, ele vai perder metade de sua massa. Ou seja, depois de 25 anos, 1 milhão de toneladas vai virar 500 mil toneladas. Aí, mais 25 anos, vai virar 250 mil toneladas. Mais 25 anos, vai virar 125 mil toneladas. Vocês perceberam que a cada 25 anos, eu estou tirando metade da massa total do carbono? No começo, eu tinha 1 milhão de toneladas. Aí, passou 25 anos, diminuiu pela metade. Mais 25 anos, diminuiu da metade. Mas sempre do que eu vou tendo, né? Meia-vida é isso. É o período em que o átomo demora para se decompor. Justamente por conta dessa emissão de radiação, por conta dessa perda de matéria. E aí, alguns exemplos que a gente tem é que o iodo, ou 137, que é um átomo meio famoso, por exemplo, ele demora 8 dias para perder metade da sua meia-vida. O período de meia-vida do iodo é de 8 dias. E o do urânio, do 238, por exemplo, é de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, os átomos têm um período de meia-vida muito divergentes uns dos outros, e isso não depende da quantidade de matéria que eu tiver. Se eu tiver 1 quilo ou 1 milhão de quilos, 1.000 toneladas da matéria, o período de meia-vida dele vai ser o mesmo. Ou seja,
eu demoro 25 anos para perder 500 mil toneladas de carbono. Se eu tinha 1 milhão, 25 anos depois eu vou ter 500 mil. E se eu tiver 1 quilo de carbono, 25 anos depois eu vou ter meio quilo de carbono, vou ter 500 gramas. Normal. Ou seja, a quantidade que eu tenho não depende, não interfere no meu período de minha vida. A minha vida está diretamente ligada somente à massa total que eu tenho naquele momento. Beleza? E aí, para mostrar exemplos, ó, a gente vai entrar naquele gráficozinho de uma função que vocês adoram, que é a função exponencial. Função gostosa, função exponencial. Imagina, pessoal. Uma delícia, né? O que isso quer dizer? Ó? Basicamente, podem ver que é justamente uma função exponencial. Vem aqui esse exemplo aqui na direita, ó, o iodo 131. Depois de 8 dias, o iodo, que tinha 100% da sua amostra, ele passa a ter 50%. Aí, depois de mais 8 dias, ou seja, 16 dias do início, ele passa a ter 1/4 do total que eu tinha no começo. Desde o começo, ele tem 1/4 do que eu tinha todo o começo. Mas eu tenho metade do que eu tive 8 dias atrás, ou seja, antes do meu período de meia-vida. Aí, mais um período de meia-vida depois, eu vou ter 12,5%. Ou seja, a cada período de meia-vida, a cada 8 dias, eu vou diminuindo pela metade a minha massa, minha quantidade de amostra. No urânio, o meu período de meia-vida é 4,5 bilhões de anos. Ou seja, depois de um período de meia-vida, vai para 50%. Aí mais um período de meia-vida vai para 25% do começo. E mais um período de meia-vida vai para 12,5% do começo, do inicial. Mas cada tempo desses é um período de meia-vida. E num período de meia-vida, eu sempre perco 50% do que eu tinha no começo desse período. Certinho? Eu vou fazer uma questão agora, mas alguém teve alguma dúvida no conceito, pessoal? Ô, Pita, não tem uma fórmula? Tem, vou mostrar essa fórmula para vocês. Eu odeio essa fórmula. Beijos. É essa fórmula aqui, ó. A fórmula do meia-vida, vocês podem usar essa fórmula aqui sempre que vocês precisarem. Qualquer questão isso aqui vai funcionar. O que é? A fórmula é 1 sobre 2 elevado a x. O que é x, Pita? É a quantidade de meias-vidas. Por exemplo, no iodo 131. Em 24 dias, eu tenho quantas meias-vidas? Vocês conseguem me definir? A meia-vida do iodo é 8 dias. Em 24 dias, eu tenho quantas meia-vidas? O quê? A minha vida do iodo é? A meia-vida do iodo são 8 dias. Em 24 dias, eu tenho quantas meia-vidas? 3. Meias-vidas. 3. 24 dividido por 3. A minha meia-vida do urânio é 4,5 bilhões de anos. Em 9 bilhões de anos, eu tenho quantas meias-vidas? Quantos períodos de meia-vidas? 2. Em 9 bilhões de anos. 2. 2. 2. Porque eu tenho 4,5 bilhões de anos aqui e 4,5 bilhões de anos aqui. Ou seja, sempre que eu tenho meias-vidas, são períodos de meias-vidas. Ou seja, quantidades é quantas meia-vidas eu tive dentro daquele espaço de tempo. Ou seja, se a minha vida é 2 horas, e aí eu quero saber quantas meia-vidas eu tenho em 20 horas. Vou pegar o meu total e vou dividir pela minha meia-vida. Se ele é 20 dividido por 2 horas, eu vou ter 10 meias-vidas, 10 períodos de meias-vidas. Certo? Ou seja, nessa minha fórmula, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a x, que x é a quantidade de meias-vidas, é a quantidade de períodos de meia-vida, vezes a massa inicial. Essa massa inicial é a massa que eu tive desde o começo, antes de eu começar a fazer os processos de cálculos de meias-vidas. Tipo, é a massa mais antiga que eu tiver. E esse resultado aqui vai ser igual à massa final que eu tenho, que eu quero obter depois dessas quantidades de meias-vidas. E esse zerinho? Ou seja, se as minhas... Onde que tá zerinho? Essa bolona aí. Não, é tópico. Essa bolinha é um tópico. É marca de tópico. Tá bom. Ou seja, esse X aqui é a quantidade de meias-vidas que eu tive entre a minha massa inicial e a minha massa final. Se eu tive 3 meias-vidas entre a minha massa inicial e a minha massa final, meu X é 3. Se eu tive 2, meu X é 2. Por exemplo, ó, aqui, digamos que eu não queira contar desde o começo. Digamos que eu queira contar só a partir desse primeiro período de minhas vidas aqui, ó. Aí,
Se eu quiser calcular a partir dessa massa inicial, eu vou calcular a partir daqui a quantidade de meias-vidas que eu tenho, daqui para frente. Ou seja, quantas meias-vidas eu tenho a partir desse ponto 1, até o ponto 3. Quantas meias-vidas eu tenho? Desse ponto 1 até o ponto 3. 2. Ou seja, a minha massa inicial vai ser a que está aqui e a minha massa final vai ser a que está aqui. No começo do meu período de minha vida até o final. Que eu estou marcando, né? Basicamente isso. E aí um exercíciozinho para vocês treinarem o que seria essa meia-vida. Aí tem uma questão, né? Ele fala aqui que é meia-vida, que é a metade para chegar à metade do seu valor. E aí, considere uma amostra de um gás aí que ele dá, produzido no acidente nuclear, com massa igual a 2 gramas. E a meia-vida são 20 horas. Após 100 horas, a massa dessa amostra em miligramas será cerca de... O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que identificar qual que é a minha massa inicial. Qual que é a minha massa inicial, galera? Nesse programa. 2 gramas. 2 gramas. Ele está pedido em miligramas. Então a gente pode passar para miligramas logo de começo. 2 gramas são quantos miligramas? 200, né? Ou 2.000? 200. Ah, tá certo. Ou seja, quando o meu T é igual a 0, na minha massa inicial, eu tenho 2 gramas de massa ou 2.000 miligramas. Qualquer um dos dois está certo. Ou seja, no meu tempo inicial, no meu tempo 0, quando eu não comecei a ter as minhas meias-vidas ainda, eu tenho 2 gramas e 2.000 miligramas. Só que eu tenho 20 horas de meia-vida. E o meu tempo final, minha massa final, vai ser depois de 100 horas. Quantas meias-vidas eu tenho nesse tempo aqui? Desse gás? 5. Eu tenho 100 dividido por 5. 5 meias-vidas. Logo, se eu aplicar na formulazinha... Vamos lá, deixa eu aplicar a formulazinha aqui. Nossa, eu sou muito otário. Eu fiquei vendo na mão. Sobre 2 elevado a x, vezes a minha massa inicial, que eu vou chamar de M0, é igual à massa final, que eu vou chamar de MF. Certo? 1 sobre 2 elevado a 5, que é a quantidade de meias-vidas que eu tenho, vezes minha massa inicial, a gente viu que é 2 gramas, vou deixar um 2, e minha massa final eu não sei, é o que eu quero saber. Certo? Isso daqui é 1 sobre 2 elevado a quinta vezes 2 elevado a 1, é a mesma coisa que 2 elevado a 2 elevado a quinta, certo? 2 sobre 2 elevado a quinta, é a mesma coisa. Exato. E aí, se eu fizer essa divisão, eu vou ter que é igual a 2 elevado a menos 4. Eu vou passar esse que está aqui embaixo para cima, com expoente negativo, e vou fazer a multiplicação normalmente. Aí vai ficar 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a menos 5. Vai dar 2 elevado a menos 4 no resultado. Essa aqui é a minha quantidade em gramas do meu rolê. Ou simplesmente eu poderia fazer até mais simples, né? Seria 1 sobre 2 elevado a 4. Dá no mesmo. Que 2 elevado a 4 a gente sabe que é 32. Não, é 16. Nossa, viajei. É 16. E aí fazendo essa divisão de 1 sobre 16, deixa eu pegar a calculadora aqui. 1 dividido por 16. Isso aqui vai dar aproximadamente... Não, vai dar aproximadamente não, vai dar exatamente 0,0625. Só que isso daqui está em gramas, certo? A pergunta, ele quer saber em miligramas. Então eu vou andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Ou seja, MF é igual a 62,5 miligramas. Essa é a massa final que eu tenho, né, no meu projeto. Que é exatamente o T igual a 100. Mas eu fiz essa tabelinha só para vocês visualizarem como é que funciona esse período de meia-vida. Depois de um período de meia-vida, ou seja, quando T é igual a 20 horas, eu tenho exatamente a metade do que eu tinha no começo. Depois de 2 períodos de meia-vida, eu tenho exatamente 1/4 do que eu tinha no começo, mais metade do que eu tinha no período anterior de meia-vida, que era 1.000 miligramas, passou a ser 500 miligramas. Aí depois mais um período de meia-vida, aí mais um período de meia-vida, depois mais um. Ou seja, Pita, essa fórmula que você passou pra gente é impossível de decorar, Pita. Nunca que eu vou decorar 1 sobre 2 elevado a x vezes massa inicial é igual a massa final. Sim, primeiro eu vou pedir para você se esforçar um pouquinho para decorar, porque não é tão difícil assim. Mas caso mesmo assim você não consiga, você sempre vai poder fazer de tentativa por tentativa. Você pode fazer na mão, manual. Faz metade, depois faz metade de novo, faz metade de novo. Sempre contando os períodos de meia-vidas. Certo?
Alguém tem alguma dúvida nessa questão, família? Ô, Pita, vai chegar uma hora que vai acabar, não vai? A vida do cara? Ou sempre Então, vai? Ou sempre vai se você perpetuar? A menor, a menor, a menor. sabe que num gráfico de curva exponencial, Ele nunca vai gráfico acabar. decrescente, ele nunca encosta no zero, né? Verdade. Ele nunca encosta no zero. Só que naquele exemplo que eu dei do ovo de Páscoa, por exemplo, uma hora o ovo de Páscoa eu comia, porque ele ficava pequeno demais para eu dividir. Sim, Então, vai chegar uma hora que vai ficar insignificante a quantidade de massa que eu tenho. Vai tender a zero. Então, entendi. sim, nunca vai acabar 100%, 100%, 100% mesmo, mas vai ter horas que vai ficar simplesmente insignificante a quantidade que eu tenho ali. Entendi. Faz sentido. Beleza? Carbono 14. O carbono 14, ele é um radionuclídeo, né? Ele é um átomo que sempre vai emitir radiação. Ele é o isótopo do carbono normal. Para quem não lembra o que é isótopo, são aqueles átomos que têm a mesma quantidade de prótons, mas quantidade de massa diferente. Ou seja, são átomos do mesmo elemento químico, mas que têm quantidade de nêutrons diferentes no núcleo. E esse isótopo do carbono 14, ele é um beta-emissor. Ele sempre vai emitir partículas beta. Beta-emissor é o quê, Pita? É quem emite partículas beta. Alfa-emissor, quem emite partículas alfa. E aí, uma coisa bem interessante no carbono 14 é que a quantidade de carbono 14 que eu tenho na atmosfera sempre vai ser a mesma. Mesmo ele sofrendo, emitindo radiação, se decompondo, emitindo partículas beta o tempo inteiro, sempre vai ser a mesma. Por que, Pita? Sempre é a mesma. Porque ele se decompõe na mesma velocidade que ele é produzido na natureza. Ao mesmo tempo que ele é produzido, ele é formado na natureza, ele também é decomposto. Ou seja, eu sempre vou ter a mesma quantidade de carbono, 14, na atmosfera, que é 14 ppb, né? É o 10 ppb, 10 partes por bilhão de ar. Então, como é que funciona basicamente? Ó? Esse carbono 14, ele vai fazer uma reação basicamente uma reação de beta emissão, ele vai fazer uma... Nossa, estou ficando fanho. Ele vai ser produzido a partir de uma beta emissão de um nitrogênio 14. Aí, esse nitrogênio 14, ele vai liberar um próton e vai virar o carbono 14. Esse carbono 14, quando ele está na atmosfera, ele vai ser reincorporado pelas plantas. Essas plantas vão, através do processo de fotossíntese, né? Essas plantas vão ser ingeridas pelos animais, enfim, aí vão ser decompostos, e lá embaixo do subsolo, pelas bactérias nitrificantes, vão pegar esse carbono 14 e transformar em nitrogênio 14 de novo. E aí vai refazer o ciclo. Ou seja, nitrogênio 14 sempre vai estar produzindo carbono 14, carbono 14 sempre vai estar produzindo nitrogênio 14. Esse carbono 14 é o que utilizam para ver o tempo com que uma coisa foi decomposta. Porque quando um animal morre, por exemplo, ele tem uma quantidade de carbono no corpo dele. E essa quantidade de carbono vai se decompondo a partir da meia-vida, né? Com certeza. Ou seja, a gente sabe que a meia-vida do carbono, se eu não me engano, são 14 dias. 14 dias a meia-vida do carbono 14. E aí você vê a quantidade de carbono que tem naquele corpo que estava em decomposição, e você vê a quantidade que deveria ter. E a partir disso você consegue calcular o tempo que aquele corpo está ali, há quanto tempo que aquele corpo morreu, etc. Essas são chamadas marcas de carbono. É bem interessante para quem gosta dessa parte de paleontologia, escavação, enfim, esse tipo de coisa bem legal. Aí a gente tem também os processos de transmutação e fissão nuclear, mas eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, então eu vou falar principalmente do processo de fissão e fusão nuclear, que é mais importante, tá legal? O que é fissão? Fissão, você deve lembrar de fissura. Fissura é quebra, uma rachadura, né? Fissão nuclear é quando eu quebro os meus átomos. É isso, eu estou quebrando o núcleo dos meus átomos. Isso aí não acontece naturalmente, tá legal? Não acontece reações de fissão nuclear naturalmente aqui no nosso planeta Terra. Só bem no núcleo da Terra. E não é nem fissão, né? Seria fusão, mas enfim. Essa fissão nuclear é algo artificial criado pelo ser humano, onde a gente quebra núcleos grandes em núcleos menores. A gente basicamente quebra um núcleo ao meio e ele se divide em dois núcleos diferentes, de átomos diferentes. Né? E essa quebra libera muita energia. Basicamente, você vai atirar nêutrons no núcleo, você vai literalmente atirar nêutrons no núcleo,
esse núcleo vai se quebrar, vai formar átomos diferentes, como a gente tem aqui embaixo, ó, atirando nêutrons no átomo de urânio, aí ele vai virar átomos de bário e cremácio, cromácio, e vai liberar energia. E essa energia que ele libera é uma energia muito grande. Ele acaba liberando muita energia. E é por questão disso, nessa liberação de energia, que é formada a fissão nuclear, que a gente vê na produção de energia nuclear, que é no caso das bombas nucleares, é o caso dos reatores nucleares de energia, que a gente está o tempo inteiro ali fazendo reações de fissões nucleares para produzir energia e ter os nossos objetivos, né? Seja um objetivo de destruição em massa, seja um objetivo de aquecimento de água para produzir energia. A fissão nuclear é bem simples. Você bombardeia um núcleo atômico com um nêutron, esse núcleo atômico se quebra, vira átomos diferentes e libera energia. É só isso. E a gente tem um processo de fusão nuclear. Como é que funciona o processo de fusão nuclear? Se a fissão é a quebra, a fusão é a união. Lembra da fusão do Dragon Ball? Tipo, fusão, tá unindo dois corpos em um só. Ou seja, eu tenho a união de núcleos pequenos em um núcleo maior, um núcleo grande. Como é o exemplo dos isótopos de hidrogênio, né, que é o H2 e o H3, e dão origem a um átomo de hélio. Eles se juntam e formam um átomo de hélio que acaba liberando também muito mais energia mesmo. Assim, uma quantidade de energia muito maior do que da fissão nuclear. Só que o ser humano não consegue utilizar essa fusão nuclear. Essa energia é muito grande, né? Você não consegue utilizar para o bem essa energia, para produzir energia, que nem eu faço nos reatores nucleares. É por isso que mesmo produzindo muito mais energia na fusão nuclear, os reatores nucleares, eles são utilizados a partir da fissão nuclear, porque ele produz uma quantidade considerável que você consiga reutilizar, né? Na fusão nuclear, produz uma energia muito maior. E precisa também de uma temperatura muito mais alta para acontecer, aproximadamente 10 milhões de graus Celsius. É por isso que a fusão nuclear, por exemplo, eu tenho aqui, né, os átomos de hidrogênio dando origem a um átomo de hélio e liberando energia. A fusão nuclear ela é utilizada simplesmente para bomba de hidrogênio. O ser humano não conseguiu fazer uma utilização melhor do que a bomba de hidrogênio. E ela acontece naturalmente nas explosões solares. No Sol ali, tá o tempo inteiro tendo várias fusões de átomos de hidrogênio o tempo inteiro, e aí acaba assim que se produz essa energia tão grande que o Sol emite. E é um exemplo de comparação de energia, a bomba Hiroshima e Nagasaki, elas foram bombas de fissão nuclear, e você pode ver elas minúsculas aqui, ó, com aproximadamente 15 quilotons de energia aqui embaixo, e essa Tsar bomba é a bomba soviética que foi feita a partir de fusão nuclear, que são aproximadamente 50 milhões de toneladas de energia. Ou seja, enquanto um tem ali 15 mil toneladas de energia, aqui eu tenho 50 milhões de toneladas de energia. Ou seja, uma energia muito superior da fusão em relação à fissão. Certo? E era isso que eu queria conversar com vocês na aula de hoje, pessoal. Na revisão ainda eu vou passar por outros tópicos, vou falar ainda da transmutação nuclear, mas já tem uma listinha de exercício, a lista 4 para vocês, tentem fazer o que vocês conseguirem, que eu aproveito que na aula de revisão a gente consegue tirar essas dúvidas, resolver a questão da lista, vai ajudar bastante a produzir assimilar o conteúdo melhor. Beleza, galera? Tudo certo? Então a aula de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê de novo na semana que vem, dando a nossa aulinha de revisão padrão.